O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está analisando a possível demissão do ex-chefe da inteligência da Receita Federal. Ricardo Feitosa é investigado sob suspeita de ter quebrado o sigilo fiscal de opositores do então presidente Jair Bolsonaro. Assim que tomou conhecimento do caso, Fernando Haddad exigiu prioridade na investigação das denúncias. A TV Globo apurou que o relato foi feito pelo recém-possado secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Na segunda-feira, o jornal Folha de São Paulo apresentou documentos que mostram que em julho de 2019, o então chefe da inteligência da Receita, Ricardo Pereira Feitosa, acessou e copiou dados fiscais sigilosos do então Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, do empresário Paulo Marinho e do ex-ministro Gustavo Bebiano, que haviam rompido com a família Bolsonaro. O caso levou à abertura de investigação interna que recomendou a demissão de Feitosa. Hoje, a Folha de São Paulo relatou que o corregedor da Receita Federal, João José Tafner, afirma ter sofrido no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, pressão do antigo comando do fisco para arquivar processo disciplinar aberto contra Ricardo Feitosa. A Receita Federal divulgou nota hoje sobre o assunto. Esclareceu que numa reunião do dia 3 de janeiro houve relato de fatos e eventos que podem, em tese, configurar ilícito a ser devidamente apurado. Que tal relato foi registrado em ata, subscrito pelo secretário Robinson Barreirinhas, juntamente com 3 servidores da Receita Federal e da Corregedoria do Ministério da Fazenda, que participaram da reunião. E que a ata foi enviada para a Corregedoria do Ministério da Fazenda e é, por hora, sigilosa. A avaliação no governo Lula é que o caso é gravíssimo. Deve ser conduzido com rigor e, confirmadas as denúncias, Ricardo Feitosa deve ser punido com demissão. A palavra final será do ministro Fernando Haddad, que, segundo assessores, deve tratar o assunto de forma exemplar. O caso também chegou ao Tribunal de Contas da União. O procurador do Ministério Público no TCU, Lucas Furtado, pediu que se apure suposto desvio de finalidade de Ricardo Feitosa no intuito de supostamente atender a interesses privados da família Bolsonaro. Em entrevista ao Estúdio I da Globo News, o empresário Paulo Marinho disse que foi alertado pela gerente do banco em 2019 sobre uma solicitação da Receita de dados da conta dele e criticou a ação do então chefe de inteligência da Receita. A audácia dessas pessoas é uma coisa absolutamente sem limite, porque não é só isso a mim. O sujeito era procurador-chefe do MP do Rio de Janeiro, teve também as contas alcançadas por esse crime. A minha ação tem que ser contra a União. Foi essa a orientação que o advogado Pitombo me deu hoje pela manhã. Então eu pretendo pedir uma reparação, até justamente, só repetindo, para marcar uma posição em relação a esse assunto. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita disse que a violação do sigilo de dados fiscais de um contribuinte por um servidor público é inaceitável. A garantia que esses dados têm é um cargo efetivo que tenha garantias que o blinde de pressões de interesses poderosos, entre essas pressões, as pressões políticas. Agora, quando uma pessoa se vale desse cargo e dessa responsabilidade para um benefício próprio ou de terceiro, essa pessoa precisa ser julgada e, se for apurado que ela realmente agiu com desvio, né, para interesse próprio ou de um terceiro, ela precisa ser punida com os rigores da lei. Quai, seu app de vídeos curtos.